a diferenciar os caracteres de meu divino e amado? Eu acho que tá. Não, vou esperar, tô olhando aqui. Foi? Né, não. Exemplo de vida que eu tive com a professora da, sei lá, da alfabetização, que me ensinou sobre como escrever corretamente utilizando um caderno de caligrafia. Já falei disso para vocês? Tia Lignalva. Então, esses 2 centímetros antes da primeira linha é a nossa formatação de parágrafo. Todas as outras formatações são de ajustes entre o espaçamento das linhas quando já tem conteúdo completo. Mas uma das principais é essa mesmo. Elaine e Juliane. Pronto. Só umas breves pontuações, tá? De qualquer maneira, em relação à formatação, você só formata quando você tem o seu texto selecionado. Isso se aplica para caractere, bem como se aplica também para parágrafo. Se você não selecionou, você permanece com aquele texto do mesmo jeito. Tem que selecionar antes de trabalhar. Dito isso, a primeira parte é em relação ao recuo. Bem-vinda. A gente está com alguns problemas em alguns computadores, alguns deles hoje estão temperamentais. Então, esse daqui eu tenho certeza que funciona. Aí, alguém veio para ele. Eu ofereço ele para 3 pessoas. A primeira formatação dessa de parágrafo que eu falei é a do recuo da primeira linha. Não existe formatação de parágrafo de recuo da última linha, da linha do meio. Isso é irrelevante. Eu ofereço computador para todo mundo, ninguém quer ele. Rapaz, qual é o preconceito com bichinho? Pronto. As outras formatações dizem mais respeito, novamente reforçando, ao distanciamento dessas linhas. Mostrar para vocês... Não, não. Antes de mostrar para vocês de verdade, vou deixar essa piada aí e vou ver quem é que pega. Eu não vou explicar dessa vez. Se alguém rir, entendeu. Se não rirem, é porque não entenderam. Você estaria vendo se você tivesse colocado o seu nome. Eu acho que foi bufa a cabeçada de alguém aí. É. Tu... Enfim, como ninguém pegou a piada, eu vou. Justo. É porque ela não é muito engraçada mesmo. Mas o nosso passo a passo é primeiro selecionar o texto, depois escolher as formatações que a gente quer. A gente vai utilizar a régua, a gente vai utilizar o ícone de espaçamento e uma dica sobre seleção junto com isso. Vou pegar um texto aqui, um arquivo de texto normal. Pronto. Nesse meu arquivo de texto, eu tenho um texto que já está formatado. E aí, pezinho? O pezinho nem vai para o último, que o último está desconectado, tá? É melhor tu procurar um nesse meio termo. Esses dois aqui estão funcionando. O último lá está zoado. Aí, alguém pegou esse. Que foi? Agora você quer ele, né? Tá certo. Do computador. Esses daqui estão. Pronto. Voltando para a nossa lógica de formatação de parágrafo, obviamente você vai selecionar o texto que você quer formatar. Ah, Maurício, mas eu só quero a primeira linha de cada parágrafo. Beleza, você vai fazer dessa forma. Oi, Criselton? No chat? Como é que esse infeliz entrou na sala? Ô, Cris, deixa de ser. Eu ia chamar de outra coisa. Sai, porque se eu te joguei na sala foi sem querer, tá? Aí tu desloga e logo eu te mando pra tua sala. É logo. Nossa, ele. Tá muito estranho, tá muito estranho. Eu caí nessa também, cara, relaxa. Eu caí nessa da pior forma possível. Eu fui ler no chat que eu tava reclamando de pessoas que estavam com o nome
Aí eu falei, não, e esse aluno? Aí eu falei esse nome que tá com o nome errado. Aí o pessoal vira para mim, eu. Aí deu uns 10 segundos, eu, não. E o povo morrendo de rir, bolando de rir, eu, meu Deus do céu. Tô na quarta série de novo. O Cris já parou de encher o saco? Cris, eu não quero ter que ir na tua sala, Cris. Diz o que que tu quer. Isso é bem capaz de não ser. É bem capaz de ser algum troll daqui. Não, a Débora não, né? Enfim, vai ficar na sala, se você for o Criselton mesmo, vai ficar na sala até o final da aula agora. É um castigo reverso. Voltando, obrigado por quebrar meu raciocínio. Se você quer formatar o seu parágrafo, você não precisa formatar de parágrafo por parágrafo, isso não faz o menor sentido, está tendo trabalho de graça. Selecione todo o texto que você quer aplicar a formatação, só que cuidado com o que você faz com o texto selecionado. Porque qualquer coisa que você digite no lugar, fica exatamente isso. Tá? A força de um texto selecionado ou de alguma informação selecionada é essa, porque tudo que está selecionado pode ser substituído pelo que você digitar. Acontece. A gente usa o Ctrl Z, mas nem quando você não sabe, você fica, meu Deus. E tem alguns editores que não têm Ctrl Z, é outra informação. Então, para nossa formatação de parágrafo, o primeiro passo, como tem na música do Dorival Dantas, chegou até cedo. Lucas Domingos. Ô, Débora, tu é o sou eu, é? É. Vou te colocar na sala porque tu vai precisar ver essa parte, tá? Tá, cansou da brincadeira, né? O primeiro passo para nossa formatação é o seguinte: nós temos dois ícones na régua, e isso, caso você não tenha entendido até hoje, é a régua, tá? A régua serve para ajustar margens dentro do teu texto, e quando a gente mexe nas formatações de página, ela também é alterada. Quando a gente aumenta as formatações de página para 3 centímetros, esse texto que começa exatamente aqui passa a começar mais ou menos aqui, tá? Oi. Tem. Um é o ajuste de parágrafo e outro da primeira linha. A barra, que está acima do triângulo, é o ajuste da primeira linha. E o triângulo em si é o ajuste do parágrafo como um todo. O parágrafo, a gente nunca mexe dessa forma, porque você vai levando o texto como um todo. E você está recuando o texto inteiro. A gente nunca recua o texto inteiro, só para situações específicas. Na nossa aula 11, eu não quero ter que ir ali pedir pro cara parar de ouvir os bagulho alto, porque, meu Deus do céu, vocês às vezes fazem mais barulho do que ele. Mas eu estou me sentindo incumbido dessa responsabilidade agora. Vou lá bater na porta dele que nem um homenzinho. Ei, você está fazendo barulho e está atrapalhando a minha aula. Você está ouvindo? Papai Noel, Cris. Calma aí. Eu vou aproveitar a gravação. O Davi tinha perguntado se cada um desses ícones tem um nome. É só posicionar o cursor na frente, que ele vai colocar o nome, vai nomear, mas é recuo da primeira linha. E isso aqui está falando de recuo à esquerda, mas o nome é desnecessário nesse quesito, porque é um recuo literalmente do texto como um todo. É só um ícone para recuar. Você altera e mexe nas margens, mas esse não é interessante. O interessante é o de cima. Se você não tem uma mão precisa, se você tiver alguma dificuldade com o mouse, vá treinando, porque é um caractere minúsculo para você mexer puxando para um lado e para o outro. E também é bem pequeno a quantidade de centímetros que você vai recuar. Você vai posicionar o seu cursor sobre o caractere de cima, segurar e arrastar até 1,25. Essa é a nossa formatação de parágrafo para a primeira linha. Ela sempre recua 1,25 centímetros antes para você começar a poder digitar depois. Ao fazer isso com todo o meu texto selecionado, todas as primeiras linhas de cada um dos parágrafos têm um recuo feito. Se não, aí eu vou selecionar de parágrafo para parágrafo para fazer isso. Se você faz desse jeito, você está perdendo seu tempo. Além disso, a gente tem outra formatação de parágrafo. Deixa eu colocar mais 2 pessoas na aula do Cris. A próxima diz respeito ao nosso espaçamento. É o espaçamento que é a mais prática e a que melhor deixa o seu texto em relação à leitura. Ao clicar nele, a gente tem exemplos de espaçamento. Normalmente, seu texto está com esse espaçamento, que é o de 1,15. É o texto padrão. Assim que você abre o seu editor, ele já vai estar com esse espaçamento dessa forma. Mas você pode aumentar ou diminuir. Diminuindo no espaçamento simples, você comprime ainda mais. Você retira espaço entre uma linha e a outra. E o que já era difícil de enxergar fica pior ainda. O tamanho dessa fonte, se eu não me engano, está 12. Se eu diminuir para 10, parece que eu estou lendo aqueles Novo Testamento bem pequenininho.
Você precisa de uma lupa para enxergar? Eu nem com lupa consigo enxergar aquilo. Mas isso não é padrão, o padrão é tamanho 12. E também não é padrão de espaçamento entre linhas eu utilizar o simples, tá? O nosso padrão é 1,5. Que deixa as linhas bem mais espaçadas. Elas vão ocupar mais espaço na página, tá? Mas pelo menos você vai conseguir visualizar melhor. Oi? Não. Está incomodando porque está muito grande? Então, é para leitura. Porque se eu tenho um texto completo com espaçamento simples e as letras são pequenas, como eu mostrei um pouquinho antes, fica difícil para você ler. E para a BNT, esse é o mais correto. Te ajuda a escrever até menos. Porque, ó, o texto sem formatação nenhuma. Ele está em uma página só. Na verdade, eu ainda tenho espaço para um parágrafo, quase um parágrafo e meio aqui de texto. Agora, com as formatações, deixando no tamanho 12, justificado porque a gente viu isso em outro modelo de formatação, mas também é um correto, de 1,15, e também aumentando o espaçamento da primeira linha. Aquele texto, que era metade de uma página, basicamente, passei uma página completa e mais um parágrafo de outra. Se você... Diga. Mais ou menos. Não indiretamente, não, mas com essas formatações você acaba escrevendo um pouquinho menos. Se alguém pede especificamente, eu quero que você entregue uma lauda, uma página, formata com isso que você tem uma lauda e meia, tá? Mas para a BNT é só visualização. Porque quem lê, poxa, quem lê tem algumas dificuldades de leitura. Eu não quero pensar que eu sempre vou conseguir ler esse texto através de um computador, porque aqui eu tenho o recurso de olhar com zoom, aqui eu tenho como esticar a tela, deixá-la maior e mais confortável para mim. Mas esse texto é impresso. Se eu tiver alguma dificuldade para visualização, fica complicado. Dito isso, ainda tem mais uma dica, tá? Se você quer escrever muito utilizando um caractere, você usa a Times New Roman como fonte. Por quê? As duas são corretas, mas a Times é um pouquinho menor. Deu para ver a diferença? Na verdade, é uma diferença quase gritante. A Times é menor e ela é tão visível em relação à diferença que, por ela ser uma letra menor, por mais que esteja com o mesmo formato, ela ocupa menos espaço até na própria página. O que era uma página e um parágrafo, agora é só uma página completa. Se eu quero escrever menos, eu uso Arial. Beleza? Tem algumas pessoas para colocar na sala. Hoje a aula do Criselton deu pouca gente, ó. Geralmente dá 30 e lá vai pedrada. Tá com 19 só. Pronto. Voltando para a apresentação. Aqui tem um pouquinho mais esmiuçado sobre o uso da régua, que a gente já viu, com os dois caracteres. O primeiro caractere é responsável pela primeira linha e o segundo é pelo recuo completo. A distância que eu tenho os 4 exemplos de espaçamento entre linhas, o simples, que é o menor de todos, 1,5, que é o padrão, o 1,15, que é o padrão de editores. Oi. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Papai Noel, aqui é meu grego. Eu esqueci meu gorro. Oi. Sim. Vocês concordam que isso foi agressão física? Pronto. Se eu processar tudo depois a meu favor, eu te dou 5%. E ele continuou me agredindo. Tá no meu vídeo, eu estou sendo agredido por um ancião. Pior isso, vai. Mas não tem ninguém no limbo, não. Ei, tu botou o pessoal lá? Eu vou na tua sala, na metade da tua aula, vou te dar uma voadora. Ele sempre acha que eu não vou fazer isso. Pronto. Ele faz isso sábado, 7h50 da manhã, gente. Oi. Voltei. Ô, Giovana. Giovana, tu és a Belém, Giovana?
Porque se não for, eu te joguei dessa sala aqui. Espero que seja. Pronto. E aqui, um resumo completo do que a gente já viu de formatação e o que é de fato correto para a nossa ABN tona, tá? O recuo de 1,25, o espaçamento de linha de 1,15, que foi o que nós vimos agora. O tipo da fonte, ou é Arial ou Time, sempre você nunca vai inventar de colocar nenhuma outra, por mais que elas se pareçam, porque uma pessoa que está avaliando aquele texto, se ela recebe como arquivo, ela vai abrir como editor. E ela vai ver qual é aquela fonte. E se você colocou Cambria e Calibre, elas são fontes muito próximas a Arial e Times. Muito próximas mesmo. Se você só imprime o papel e só vê ela impressa mesmo, parece que é a mesma coisa, mas não é. Tá? E se não for, a pessoa pode tirar teu ponto. Se ela não quiser, ela pode perfeitamente fazer isso. O tamanho da fonte é sempre 12, exceto em alguns momentos, tá? Que você vai utilizar a fonte no tamanho 10, que são para citações, que são para cabeçalhos e rodapés, são para notas de fim. Além disso, o espaçamento entre linhas, que a gente acabou de ver, tamanho de texto e o texto, o alinhamento do texto é sempre justificado, e até para título. Tá? Quando eu falo justificado, é para todos os momentos dentro do seu texto. O corpo do texto nunca vai fugir da formatação do justificado. Cadê as garrafas? Como é? Eu usava calibre porque achava bonito. Eu usava Cambria porque achava bonito. Depois, quando vira a câmera pra ti, tu fica se escondendo, né? Não, mas eu não tô aparecendo na câmera, eu tô só vendo aqui. Então, tá. Nessa outra aula, antigamente eu gostava de falar um pouco sobre o menu arquivo. Vou falar agora mais para complementar do que para, de fato, pontuar como conteúdo da nossa aula em si. Até porque a gente vai ver a aula 9 daqui a pouco. Eu nunca te vi sem boné. Tá ligado que o teu cabelo tá com o formato do boné. E até o topete. Que legal, cara. Enfim. O menu arquivo é através dele onde vocês conseguem interagir com esse texto, tornando ou ele como algo disponível online, pode ir, fazendo as opções de download, porque tem várias, esse editor é bem democrático, então só uma breve explanação sobre, já que a gente já viu ele só para formatação de página, através dele você pode abrir um outro arquivo, tá? Pode abrir um outro documento do Google, como texto ou planilha ou apresentação, abrir algum arquivo que já tenha salvo na sua conta Google, você pode fazer uma cópia, que é como dar o Ctrl+C, Ctrl+V literalmente no arquivo como um todo. E a gente já fez isso, acho que com um texto que eu compartilhei com vocês, um link em si, vocês clicaram, logaram com a conta de vocês e fizeram uma cópia dele. Se não fizeram isso, a gente vai fazer hoje. Enviar esse mesmo arquivo por e-mail, porque por mais que compartilhar sirva para esses fins, se você não quiser compartilhar com alguém para essa pessoa editar, e sim só ter uma cópia do arquivo e pronto, eis aí uma opção. O fazer download, tá? Que é baixar esse arquivo para você poder utilizar ele offline, e você baixa no formato que você quiser, desde o formato do Word, do Writer, até formatos como PDF, até formatos como RTF, que são bem mais específicos. Sim, se no caso eu pego esse arquivo aqui e faço download como doc, no momento que eu cair a minha internet, eu vou poder utilizar ele do mesmo jeito. Vou abrir como editor. Agora, se eu não tenho o editor instalado na máquina, aí é complicado. Não tem muito o que fazer. Continuando, as versões, acho que eu já apontei para vocês como é que funciona. Se o arquivo é meu, se eu que criei, então eu tenho acesso às configurações das versões dele. Vou mostrar aqui para vocês. Cada uma dessas versões é um momento diferente em que eu comecei alguma edição desse arquivo. Se eu clicar, eu consigo ver como é que ela estava, como é que ela deixou. Aqui, cada uma delas representa como esse arquivo era. Aqui, provavelmente, ele estava em branco, porque eu tenho muito arquivo que eu deixo em branco aqui. Se eu quiser recuperar a parte de uma versão, digamos que eu tenho um arquivo, compartilhei com todos vocês e vocês começaram a avacalhar ele, trocaram as coisas que eu queria, apagaram metade das informações que eu precisava dele. Se eu sou dono, eu posso recuperar do ponto que eu quis. Tá. Tem 2 pessoas só. Tá baixo? É porque baixo... Eu já estou falando muito em cima do negócio. Johnny, eu posso falar mais alto, mas eu não sei se isso vai resolver. Se melhorar um pouco, você me avisa depois, tá? Eu vou tentar falar mais alto aqui. Aí a garganta vai-se embora, mas a gente faz o que pode. Se você achou a versão que você queria utilizar, se é aquela que vai recuperar as informações que você estava necessitando, é só clicar em restaurar a versão, que você vai criar uma cópia desse arquivo com a versão que você precisava e vai deixar a versão que está como atual também. Você fica com os dois. Você não perde literalmente nada. Dito isso,
Ainda nesse menu, você tem a opção de mover, porque dentro da sua conta Google você tem várias pastas, você pode colocar esse arquivo dentro de uma pasta diferente para se organizar. E a última de interessante é o publicar na web. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai fazer hoje, na verdade, que eu vou demonstrar para vocês, porque eu posso ter um arquivo e posso publicar ele, e as pessoas que tiverem acesso a ele têm acesso só à informação para copiar e colar. Não porque eu enviei um link como a gente já fez aqui. É um pouco diferente, porque eu não preciso logar numa conta para poder interagir com ele. Dito isso, hora da nossa aula 9, tá? Porque essa encerra aqui, teria uma atividade, mas como a gente está passando 2 aulas num dia só, a atividade que eu vou passar para você vai condensar as 2. Queridos, pausa dramática no vídeo, iniciando nossa aula 9, aquele conteúdo que nós tínhamos visto anteriormente era a aula 8, sobre formatação de parágrafo, e aqui são documentos padrão. Quem aqui já fez alguma inscrição para trabalhar como jovem aprendiz na função de auxiliar administrativo? Vocês já fizeram prova interna para isso? Na prova, que tipo de assunto caía? Processador, pô. Sim. Além dessas perguntas de informática no geral, tinha mais alguma coisa focado no próprio auxiliar administrativo? Ou não tinha? Nenhuma perguntou sobre tipos de documento, nenhuma perguntou sobre formatos de arquivo, nenhuma perguntou principalmente sobre como arquivar uma pasta, a ordem que você coloca nas datas. Então, essas perguntas são bem mais restritas e ou você sabe porque você já fez algum curso voltado para isso. Antigamente era moda ter o curso de auxiliar administrativo. Hoje em dia, a maioria das instituições que tinham esse curso só pregam pela própria informática, porque meio que engloba e tem como você ministrar esse conteúdo dentro de um módulo de informática perfeitamente. Agora, se fosse um curso só para auxiliar administrativo, é maçante, é chato para boneco. Você diz porque eu já fiz um. A minha cara de... Quando o maluco fala, não, e essa pasta tem que ter esse número, irmão. Eu não estou nem aí, a pasta eu coloco um nome genérico e pronto. Eu sei que eu vou esquecer e que eu vou apagar ela do mesmo jeito. Meu nível de organização é bem baixo. Enfim, outra coisa que você pode ser cobrado quando a gente fala de rotinas administrativas são documentos padrão. São os documentos profissionais. Na apostila de vocês, isso aí é o capítulo 7 ou o capítulo 8. Se você não sabe até hoje como acessar sua apostila, por mais que você não tenha ela impressa, todas elas estão no site. Se você... Isso. Não no site do Cedasp, tipo cedasp.com.br, pronto. Eu vou colocar aqui no próprio chat. Pronto. Copia isso, coloca no navegador e você vai ter acesso à listagem de todas as apostilas do Cedasp. Você escolhe a que você quer visualizar e pronto. Vai precisar fazer agora? Não precisa fazer agora, mas se quiser, esteja à vontade. Se não, acompanhe comigo pela aula. Lá, no capítulo dedicado a documentos padrão, documentos profissionais, tem um exemplo de 7 documentos profissionais. Só que alguns deles dizem respeito à própria rotina administrativa da empresa, porque tem umas que podem utilizar e outras que só abominam e acham desnecessário. Tá tudo bem aí, meu jovem? Digamos que eu tenho uma empresa que ela é de médio porte. Ela tem 600, 700 funcionários. E os setores são distantes. O setor que é responsável pela parte mais braçal, o pessoal que está lá para acochar parafuso, o pessoal que está lá para linha de produção mesmo, eles não conversam sempre, eles não têm contato com o administrativo. São setores diferentes. Então, um representante do administrativo e um representante do operacional podem ter uma conversa ou eles podem ter uma comunicação tanto através de aplicativos como através de documentos profissionais. No caso, se eu não me engano, isso é um memorando, onde você envia de setor para ter essa interação, para ter feedbacks. Agora, se é uma empresa pequena, não exatamente pequena, mas se é só uma filial de médio porte, um exemplo, o próprio Cedasp aqui, onde todos os setores são próximos, eu não preciso enviar um memorando do setor administrativo para o setor dos professores, do setor educacional, porque é completamente desnecessário. Eles são do lado, é porta com porta, tá? Então, determinados documentos padrão não são tão úteis para todas as empresas. Outros, sim. Outros são cobrados até demais. Tem algumas pessoas na sala do Cris, agora são 9. Os moleques começaram a entrar agora. Deixa eu ver se eu não vou jogar ninguém errado. Pronto. Minutinho. Ah, tá. É porque tem uma animação entre a passagem de uma página para outra. Se você clica em várias, se o seu computador também é lento, aí pode acontecer esse incidente aí, Débora. É só esperar que ele vai carregar tudo e você para de apertar. Muito legal. Daqui a pouco o computador explode na tua mão.
Pronto. Dos 7 que eu peguei da apostila, peguei esses 4 porque eles são mais padrões e, feliz ou infelizmente, eu tive que trabalhar com cada um deles. O primeiro que nós temos como exemplo é a declaração. Minha pergunta é, quem aqui nunca pegou uma declaração na vida? Alguém além da Débora que tem esse caso específico, né? Porque se você nunca pegou, então você nunca tirou carteirinha, então você nunca precisou declarar que você estava estudando em algum colégio para receber alguma coisa, tá? Declaração serve para isso. Isso é falsidade ideológica, isso dá cadeia. Rapaz. Deixa eu só colocar mais 2 pessoas na aula do Cris. Opa. Mandei um menino para a aula do John sem querer. Eita. Pronto. Mas qual é o intuito da declaração? Quem declara, declara algo a alguém. Ou como instituição ou como pessoa. A Débora, por exemplo, pode declarar que ela mora com outra pessoa. Por exemplo, ela é responsável por uma casa e veio alguém morar com ela. E essa pessoa precisa de uma declaração que mora nessa casa para que aquilo ali sirva como comprovante de endereço. A Débora vai, escreve uma declaração para essa pessoa e pronto. Agora, como instituição, o SEDASP emite declarações para mostrar que vocês estão matriculados. A escola de vocês, o SEDASP, como meu trabalho, no caso, eu poderia pedir uma declaração de que eu estou trabalhando aqui para levar para a minha faculdade para dizer o porquê de eu não estar assistindo às aulas. Obviamente, porque eu estou trabalhando. Mas se eu não tiver uma declaração, como é que eu vou certificar isso? Como é que eu vou atestar isso? Existe também outro exemplo de declaração, que é o atestado. Atestado de matrícula, é como a UFC chama as declarações de matrícula. Tem lá o nome do documento, atestado de matrícula, e só uma listagem das cadeiras em que eu estou matriculado. Se você acha que eu estou falando errado porque eu falei cadeiras, para mim é cadeira e pronto. Não venha me corrigir dizendo, é disciplina o nome, para mim é cadeira. Vai morrer cadeira. Eu só estou dando rage gratuito porque eu já fui corrigido 3 vezes. A pessoa, o nome disso é disciplina, tá? Enfim, dá vontade de pegar uma cadeira e bater nela. É só a forma antiga de falar, literalmente. Cadeira por conta, literalmente, das cadeiras que tinham lá no bloco e as pessoas acabavam chamando assim. Mas não tem outro motivo. E é só a gente que é velho que chama desse jeito. O certo é disciplina? Mas eu quero chamar de cadeira. Se eu quiser chamar de minha avó, eu chamo de minha avó. Oi? Oi? Atrevido? Eu tô dando regime em mim mesmo, nem foi em você. Você entendeu que não foi em você? Nada. Pronto. Aqui eu tenho um exemplo de declaração e eu trago sempre mais de um. Aqui eu tenho uma declaração de trabalho e aqui eu tenho uma declaração educacional. Para dentro da nossa lógica de editores de texto, como ficaria uma declaração dentro do nosso documento do Google? Só mandar mais 2 alunos do CRIS, esses meninos, meu Deus do céu. Pronto. No documento do Google, eu tenho um arquivo pronto com 4 modelos diferentes que eu criei para também utilizar essa ideia dos nossos editores trabalhando nos documentos padrão. Aqui tem um modelo de declaração, onde eu declaro que determinada pessoa, tem aqui meu nome, mas poderia ser qualquer outra coisa, está só matriculado em determinado curso. Pronto, uma declaração de matrícula. Eu poderia colocar mais informações aqui? Poderia, mas instituições de ensino geralmente não têm esse hábito de colocar RG e CPF. O máximo que colocam é o número da matrícula, tá? Para para Etufor, por exemplo, o que é interessante? Eles já vão ter o teu RG e o teu CPF porque você leva como Xerox. Do colégio, eles só querem o número da matrícula, porque o número da matrícula fica na tua carteirinha, tá? Então, voltando para cá, o texto em si, obviamente, eu preciso dar uma ênfase de que é uma declaração, então o título dele eu posso deixar em caixa alta. Todo esse meu texto, independentemente de ser padrão ABNT ou não, tem que ter um tamanho 12. O máximo que eu vou fazer de diferente de formatações é que eu vou centralizar o título. Maurício, mas você falou a sua vida inteira que título nunca é centralizado. Isso aqui é um documento que você é avaliado pela formatação? Não, eu estou recebendo de outra instituição. Eu que estou recebendo. Na verdade, modelo de declaração fica a critério de quem está criando. A mesma forma que o SEDASP pode criar uma declaração assim, outra instituição pode imprimir isso no formato lá de paisagem com, sei lá, um My Little Pony de plano de fundo. Não é ela que está declarando. Se tem um brasão, se tem um logo, se está assinado, vira documento, independentemente da formatação. Declaração... Oi. Era exatamente o que eu ia fazer. Tá.
Porque o formato quem estipula é a própria instituição. A declaração é muito, como é que eu posso dizer, mutável, porque cada uma delas pode colocar a formatação que quiser. Inclusive, se a instituição desejasse colocar um brasão aqui dela própria, se o SEDASP, no caso, colocasse a logo dele, também não estaria errado. Além disso, quando você tem informações pessoais, foque em dar destaque em negrito para elas, tá? Se for nome, se for número de documento, porque se a instituição está procurando por eles dentro do arquivo, ou está procurando por eles através de uma leitura de uma senhorazinha velhinha, se você consegue destacar isso, talvez ela só precise do número. Ela só olha o número, vê que é você e pronto. Por último, eu tenho a localidade e também a data, e aí eu tenho o campo de quem assina. Normalmente, o campo de quem assina, bem como o cargo dele, é centralizado. E ainda tem uma coisa. Concorda comigo que eu tenho um pouco texto para muita página aqui? Eu não preciso entregar uma página desse tamanho para uma pessoa, sendo que é só uma mera de uma declaração. Eu falei uma mera, tá? Eu falei uma mera. Aqui no vídeo pareceu outra coisa. Provavelmente vai aparecer. Eu posso colocar uma linha horizontal, calma aí. Deixa eu só dar um enter aqui. Tá com a quebra de página, pronto. Vou inserir uma linha horizontal aqui. Posso copiar esse mesmo texto de declaração e eu estou sendo ecologicamente correto, porque agora eu tenho duas numa só. Só recorte e pronto. As declarações do meu colégio eram metade de uma folha. Sempre foram. Economia, economia. Vivendo economizando. Nem precisa da linha em si, mas é só para a tiazona que vai cortar ter um campo para ela entender onde é que ela vai passar a régua, porque nem tesoura eles usam para cortar as coisas. Eu acho muito da hora. Teve uma tiazona uma vez, eu estava trabalhando tiazona, tenho que parar de chamar o povo de tiazona, porque eu tenho a idade dela, provavelmente. Na época eu não tinha. Ela pegava papel, ela não usava nem régua, ela só dobrava uma vez e ficava perfeito. Eu ficava pensando, senhora, esse seu dom, para alguns momentos vai ser muito inútil, mas para cá a senhora é o cara. A cara. Deu para entender. Voltando para nosso próximo documento padrão. Vimos a declaração, agora vamos ver o memorando. O que é o memorando? O memorando é um documento que é enviado de setor para setor. Se eu sou do administrativo e quero pedir, eu quero solicitar, eu quero reclamar do meu setor, pedagógico, mando um memorando explicando o que eu quero falar. E aí eu vou seguir um pouquinho dessas métricas do próprio documento. David, Julião e Lívia Moraes, só um minuto, colocar mais 2 pessoas na sala do Cris. As métricas do documento são o seguinte: timbre da instituição ou papel timbrado, geralmente ou é um ícone, ou é um logo, ou é um endereço, ou alguma informação do gênero. Tu bateu uma foto? Nada, não aconteceu nada. Nada não. Pronto. A métrica desse exemplo são 4 centímetros para você colocar o número do memorando, depois o local e a data, e aí as informações principais do setor que está enviando, para o setor que está recebendo, ou o destinatário em si, que pode ser ou o setor, ou o profissional pelo setor, o responsável, um assunto que é o breve resumo do assunto, como se fosse no e-mail. O assunto no e-mail não é um resumo do que você está enviando para a pessoa? Você está se candidatando a uma vaga para auxiliar administrativo, você coloca lá, vaga auxiliar administrativo, ou então candidatura. Depois disso, um mero pronome de tratamento, aí você taca o corpo do texto em si, que são as suas justificativas, as suas informações, as coisas que você quer pedir, as coisas que você quer reclamar, e por fim, uma despedida com campo para assinatura. Aqui é um exemplo, e aqui eu tenho outro, onde eu também tenho um título para esse memorando, tenho a data, tenho o local e data sempre ao departamento. Aqui não tinha exatamente a pessoa que estava dedicando o documento, porque é um outro exemplo, mas eu também tenho o assunto, tenho o corpo do meu texto, uma saudação e o campo para assinatura com o cargo. Dentro do nosso exemplo, dentro dos editores de texto, temos o seguinte: o título do documento, local e data. Além disso, o setor que está encaminhando, o setor que está recebendo, teoricamente, o assunto desse meu arquivo, do envio desse meu arquivo, o motivo. Depois disso, uma saudação. Eu estou me direcionando ao coordenador, então eu poderia colocar algum pronome de tratamento aqui. E aí eu tenho o texto para justificar esse meu envio, essa minha demanda. Depois, um campo onde eu especifico quem sou eu, tá? O meu cargo, o meu nome. Mas antes disso, uma breve saudação. Tranquilo, não morre ninguém. Pesquisando esses exemplos de modelos de texto, gente, a gente consegue se virar perfeitamente com eles. Mas para as formatações, já que nosso módulo é voltado para isso. Mesma ideia, o texto tem que estar no mínimo tamanho 12 para facilitar a visualização. O memorando, como é o título desse meu documento, para esse exemplo, eu posso sim colocá-lo como negrito para dar um destaque para as pessoas entenderem desde cara do que esse documento se trata.
Aqui, vocês vão notar que, diferente do outro exemplo, o meu local e data está no começo. Porque no caso do memorando, além de ele ser no começo, ele é formatado à direita. Poucos são os casos que, que algum trecho do texto vai ser formatado à direita. Esse daqui é um deles. Eu tenho o setor que está sendo responsável por criar esse arquivo, o setor que está recebendo esse arquivo. De novo, o assunto, nesses eu não preciso realizar nenhuma formatação. Ah, Maurício, nem formatação de parágrafo, nem de caractere, não. É ideal que eles fiquem orientados à esquerda, até porque eles não descem uma linha. Eu também não preciso colocar uma formatação como se fosse formatação de parágrafo, porque é uma linha, não é um parágrafo aqui. Tá? Aqui eu, de novo, tenho a minha saudação e o corpo do meu texto. Se o corpo do seu texto passa de uma linha, justifica ele e formata como se fosse um parágrafo do mesmo jeito, com espaçamento e também a questão dos nossos entrelinhas e afins. Se vocês quiserem, inclusive, eu tenho um mouse nada preciso. Podem fazer o restante das formatações de parágrafo, de 1,25. Porque esse é o corpo do meu texto. Todo o restante não é corpo do texto, é só esse parágrafo. Só nele que tem as informações que a pessoa vai precisar ler para entender. As minhas saudações finais não precisam estar selecionadas nem para nenhum tipo de formatação, mas a minha assinatura e o restante, sim. Inclusive, eu posso até deixá-la como negrito. Ou normal. Memorandozinho tranquilo. Às vezes o memorando pode ter um número, mas diz respeito à instituição. Se ela é, sei lá, gerida por um virginiano, vai precisar de número. Se não, deixa tranquilo. Quem pegou a piada com o virginiano, tudo bem. Quem não pegou, segue o nosso bonde. Próximo arquivo é o ofício. Eu quero que vocês deem uma ênfase especial no ofício, porque ele é muito útil para dentro da nossa esfera acadêmica e também para a nossa vida pessoal. Através do ofício que a gente consegue nos comunicarmos com um órgão público ou alguma instituição para passar alguma demanda, alguma necessidade local nossa. Quem aqui já ouviu falar de alguma história de que em um bairro ou em algum local tinha algum problema com um buraco ou então com um poste que caiu, que estava lá perdurando durante tempos e tempos? Arroz, todo mundo tem esse problema agora? Na minha, entre os anos de 2000 e... Não, 2000 nada. Entre 1993, que foi... Não, 93 não. 98, que foi quando eu cheguei lá, até 2013, tinha um buraco. E esse buraco só ficou maior. A gente fez o aniversário do buraco umas 10 vezes. A gente chamou barra pesada, teve bolo. E o buraco continuava lá. Quando foi consertado, beleza. Ele deixou de ser um buraco e agora ele é praticamente uma vala, porque tem eles passaram asfalto até uma parte, aí passaram uma canaleta e outra parte do asfalto. O carro, quando vai, ele trava, dá aquela quicada, quase vira, mas pronto. Não é um buraco. É só outro problema que deve ter outro nome. Mas não é mais um buraco. Tá? Então, como cidadão, como pessoa física, como pessoa comum, a forma que vocês têm para resolver esse tipo de problema é mandando ofício para a prefeitura. Ou é isso, ou você fica na frente da regional, naquela porta da regional durante horas e horas e horas. Eu arrisco a dizer que nenhum de vocês sabe onde é a regional do bairro de vocês, ou vocês sabem? Vocês sabem pelo menos o que é uma regional? O Pedro sabe. Tô falando na sua cabeça, homem. Então, regional é o órgão responsável como é que eu posso dizer? Por uma subdivisão do mapa de Fortaleza. Todo bairro de Fortaleza tem uma regional que é responsável por ele. E as demandas para aquele bairro chegam na regional para depois passar para a prefeitura passa o recurso para a regional para depois passar para aquele bairro. Então, nessa ida e nessa volta, tem uma gente que pega uma graninha, tem outra gente que pega outra graninha, e quando chega para tapar o buraco, geralmente é com, sei lá, resto de construção. Então, vai tapar o buraco com... Exatamente. Aí vai tapar um buraco que tem 6 anos com 3 pedaços de tijolo e areia. Chove, e aí, além no lugar do buraco, você tem um brejo. Chove de novo, você tem um pântano. E uns 3, 4 anos tem até um crocodilo nadando ali. O buraco que tinha lá tinha umas gia. Você nunca viu o que é uma gia? É o sapo do Naruto. Então, os gamabanta da vida, quando ele dava o salto e caía no chão, você até sentia o chão meio que dando uma tremidinha, porque os bichos eram pesados. Aí agora não tem mais gia. Deve ter uns Guabiru lá, os mestres Splinter da vida. Aí é só para quem tem muita referência de lembrar que é o mestre Splinter. Tinha o quê? Mas mais tarde ia ter uma janta, ó. Ai, ai. Brincadeira essa parte, ofício, diferente dos outros modelos que a gente viu, ele traz muita informação. É muita informação mesmo. Porque se é um documento gerado por uma pessoa, tem que ter muitas informações sobre aquela pessoa.
mostrar aqui um exemplo de ofício, tá? Esse é um ofício de solicitação. Existem vários tipos de ofícios diferentes. Eu posso dedicar um ofício como reclamação, eu posso dedicar um ofício para alguma parte da prefeitura, para, inclusive, só pedir algo diferente, que não seja necessariamente a solicitação de material. Nesse caso, o que inicia o ofício? Obviamente, você vai especificar de que tipo de ofício está se tratando, o número do ofício, porque todos eles têm número, tá? Ah, Maurício, mas por mais que seja só eu como indivíduo, eu tenho que colocar um número no ofício? Tem. Se você está mandando o primeiro, obviamente você coloca 1. E depois na barra, porque o ofício tem o número do ofício, depois uma barra, nessa barra final você coloca a data, que é o ano específico que você está mandando. Quando você é uma instituição, só um minuto. Quando você é uma instituição, geralmente você já mandou algum dos ofícios. Então você está mandando o 3º ofício, o 10º ofício, vai ter lá uma lista dos que você já encaminhou para determinado local. E você não envia só para o mesmo canto, tá? À medida que eu posso mandar para a prefeitura, eu posso mandar um ofício para outra empresa. Se tem alguma empresa que está poluindo a Lagoa da Parangaba, e eu como morador, ou eu como, não sei, como dono de uma empresa que está ao redor de lá, eu posso mandar um ofício solicitando que eles parem e, inclusive, ameaçando de colocar na justiça. Mas ninguém manda ofício de ameaça. Não existe ofício de ameaça, tá? Ia ser legal se existisse, mas não existe. Não existe, você não vai... Ofício de ameaça à CIA. Irmão, ou tu agita esse bagulho, eu te quebro na porrada. Ofício de apavoro também, ia ser bem da hora. Exatamente, mas aí tu não faz com ofício, tu chega lá com os manos, aponta o dedo na cara, vai ou não vai, aí resolve. Enfim, pode ser que resolva, pode ser. Então, depois do número, você vai colocar a quem você está dedicando, local e o F, acho que vocês sabem o que é local, né? Sabe o que é o F? Alguém sabe o que é o F? Unidade federativa. Então, é o equivalente a falar o estado. Tá? Só que você coloca só a sigla. Você está falando F, você não vai dizer Ceará, você vai dizer CE. O F é o estado, a sigla do estado. Como é? Porque aí é um exemplo geral. Pronto. Depois disso, aí é o corpo do texto. E o corpo do texto no ofício é um porre, porque são 3 linhas só de dados pessoais. Aqui eu coloco o meu nome, nacionalidade, estado civil, profissão, CPF, RG, eu coloco o meu bairro, eu coloco o meu CEP, eu coloco tudo para depois especificar o motivo de entrar em contato e o motivo desse ofício. Quando eu falo que é um documento oficial, entendeu? Ofício oficial, é porque todas as suas informações estão aqui com propósito. Essa pessoa que está recebendo vai analisar, vai ver se você tem algum problema, vai ver quem é você no jogo do bicho e depois vai tentar entender o porquê de você ter entrado em contato. Depois disso, uma breve despedida, a famosa saudação, local e data, a assinatura com o seu nome. Você não precisa colocar um cargo aqui, tá? Basta colocar o seu nome e um campo para você assinar, se você estiver mandando como uma pessoa física normal, uma pessoa comum. Pronto. Modelo do nosso ofício. Aqui é um ofício de solicitação, onde eu tenho de cara o meu título, depois eu tenho o ofício e o número dele para preencher. Seu ofício número 37 do ano de 2020. Ficaria ofício 37, 2020. Pronto. É assim que funciona a questão do número. Você já vai saber o número quando você tiver que enviar um. Ninguém vai pedir para você, seu chefe não vai chegar para você e vai dizer, ô irmão, manda ofício para, sei lá, para a CCTS para reclamar que eles não estão fazendo as coisas que eles deveriam fazer por nós. Aí você vai olhar, tá, qual o número? Ele diz, descubra. Ninguém vai ser assim, tá? Se for, pelo amor de Deus. Enfim, a quem eu estou encaminhando esse ofício, meu município, depois a minha unidade federativa, e aí meus dados, que não estão os meus dados pessoais de verdade, e quando eu pedir na atividade também não vai ser os dados pessoais de verdade de vocês, porque se vocês me enviarem o RG e o CPF de vocês, eu tiro um cartão no nome. Beleza? Que vocês estão de sacanagem. Ninguém compartilha isso aí tão fácil, não. Depois de colocarem todos os dados pessoais que são necessários, aí você explica o motivo do seu ofício, que começa mais ou menos aqui. Eu venho por meio esse ofício aqui, é só o intuito dele, o intuito de quando eu criei, era para solicitar o conserto do buraco do bairro. E aí, além de colocar essas informações, eu tenho que dizer onde é que eles vão ter que vir para ajeitar esse buraco em si. Porque se eu não especifico no ofício, vai chegar um cara responsável pela regional na rua, ele pode chegar em qualquer parte da rua, porque a rua tem um começo, meio e fim. Chegou lá no começo, cadê o buraco? Não está aqui? Pronto, o buraco era no final. Se eu não coloco no ofício onde é que era, essa pessoa vai ter dito que foi, realizou a vistoria e que não tinha nada. É o que acontece muitas vezes.
O fiscal chega em determinado canto, ele não enxerga o que estava bem claro, porque só uma vontade e pronto, e aí segue o bonde dele. Então, eu especifico para que a pessoa, quando venha diretamente àquele local. Achou, não é possível que ela não tenha achado, porque o bagulho está lá, é quase uma cratera. Ah, tá aqui. Aí lá vai todo o processo, porque vai ter que vir um engenheiro para ver o que vai ser necessário para aquela obra. Depois vai vir a pessoa para a triagem da obra, vão trazer os materiais, depois os profissionais, e isso em dias diferentes, e não são nos dias consecutivos. E aquele buraco que estava lá, para você começar a dar o remendo, são 6 meses. Aí termina a obra? Não, começa a obra, dá 8 meses, está lá em obra pela prefeitura com cartaz imenso, tem a data do início, tem todo o preço que custou aquela obra, está lá, encerra em agosto de 2025 e já é dezembro de 2028 e está lá o negócio do mesmo jeito. Aí quando encerram a obra, inauguram o trecho, o primeiro caminhão que passa afunda a roda lá. E o buraco continua. Fortaleza Feelings, não é mesmo? Se você não se sentiu identificado com nenhum desses casos, é porque você não é fortalezense. Que é só o que acontece. Tá? Vide o metrô que está sendo criado tem 30 anos e o pessoal está comemorando. Tipo, uou, a gente pode usar agora. Irmão, tem 30 anos que estão colocando aqueles trilhos. Enfim, e não serve nada para mim, né? Enfim, eu não sou nada também. De novo, meu título e todo o meu texto eu posso colocar pelo menos como tamanho 12. Certo, meu jovem? Meu título eu posso colocar como negrito e centralizado. O ofício é outro campo que fica orientado à direita sempre, o número do ofício. O restante, se é um parágrafo que passa de uma linha, eu seleciono e faço as minhas formatações de parágrafo. Justifico, aumento o espaçamento e também aumento o espaçamento da primeira linha. Depois disso, de novo, se passou de uma linha, você continua do mesmo jeito, por mais que seja uma saudação. Só por uma questão de visualização. E aí, Fortaleza com a data, local e data. E, por último, o campo com a minha assinatura, que eu posso perfeitamente colocar centralizado e em negrito. Só que eu não preciso colocar a linha em negrito, tá? Mas fica ao seu critério. Eu não gosto tanto, mas poderia ficar. E aí eu tenho o meu ofício de solicitação. Beleza? A gente pode ir para o último? Que eu já estou cansado e é uma sexta-feira e eu ainda tenho 2 aulas. Vamos. Tem mensagem aqui ou é aluno? É aluno. Nossa, Nalisson é o nome do cara. Aquelas mães criativas que colocam a mistura do nome do pai com a mãe, dá Nalisson, o nome do menino. Comunicado. O que é o comunicado? Acho que todo mundo já viu algum na vida. Na Rede Globo, comercial que chega, Nissan comunica que os carros fabricados entre o ano de 2019 e 2020 da marca tal estão sendo, como é que eles chamam? Estão sendo recolhidos porque corre o sério risco do carburador explodir durante a passagem de câmbio e você morrer. Se você comprou esse carro, traga de volta que você vai ser ressarcido. Isso, hoje em dia, você fica olhando, nossa, nunca vi isso na minha vida. Mas quando você é um idoso como eu já vi muito comercial da Fiat assim. Muito comercial da Fiat mesmo, dizendo que determinado carro ou estava com algum problema ou precisava de algum ajuste. Tem comerciais assim, por exemplo, em relação ao Ministério da Saúde, do nada aparece um comunicado geral, até do presidente de vez em quando. Comunicamos que determinada informação ou determinada coisa, isso é para ser um hábito comum. Só que a gente, quando aparece do nada, a Rede Globo coloca aquelas e parece que o mundo está acabando. E às vezes o cara só vai falar, não, a gente está aqui só para dizer que galinha mata. Pronto. Enfim, tem esses comunicados que são mais gerais e agora comunicados dentro de uma empresa. Às vezes é um cartaz que está na tua parede dizendo que determinado dia vai ser feriado. Às vezes é um arquivo que eles disponibilizam para vocês, mandam no grupo do WhatsApp geral das pessoas que estão trabalhando, dizendo que determinada pessoa não está mais fazendo parte da empresa, que houve um desligamento, ou que houve uma mudança de setor, ou que as pessoas que trabalham naquele horário vão trabalhar 10 minutos mais tarde, ou 50 minutos mais cedo. Isso é um comunicado geral, é quando eu tenho alguma informação que eu quero passar adiante, eu quero passar para alguém através desse arquivo, porque ou é isso ou é uma postagem. Em histories da vida, nada impede que, pela cultura da empresa, ela realize seus comunicados assim. Pode.
mas um exemplo de um comunicado mais padronizado. Nesse exemplo, eu tenho aqui que um determinado empregado foi desligado de determinado setor. Isso eu posso fazer se, por exemplo, eu estou falando de um gestor. Se o gestor de um setor comercial foi desligado e nenhum dos funcionários dele sabia, eu posso emitir esse comunicado, posso mandar para eles para que eles fiquem cientes, ou posso mandar inclusive para ele mesmo, para que ele tenha pelo menos um aviso antes. Porque nem sempre a empresa é tão fácil de você conseguir conversar com o pessoal do recursos humanos. Às vezes é uma pessoa que trabalha para mais de 500, sei lá, 800 mil funcionários. Então, você que só é para ser mais um dos que é desligado, chega só um comunicado para você e pronto. Às vezes é um setor muito pequeno, às vezes é um setor muito distante, às vezes é um setor que nem está lá fisicamente. O exemplo aqui do SEDASP. Eu sempre uso o SEDASP como exemplo. O RH daqui é em São Paulo. Quem é responsável pela admissão e demissão é de lá. Então, aqui é só um representante. Todas as demandas que eu tiver como funcionário, eu passo para ela, que passa para o RH de lá, para chegar para ela, depois para vir para mim. Altas tabelas. E aí, no dia que eu souber que eu fui demitido, primeiro vai para lá, depois vem para ela, depois vem para mim. Daqui que eu saiba, eu já estou na metade da aula aqui. Aí chega alguém, ei, hoje não. Ô, irmão, avisa mais cedo. Não tem nem como cobrar esse tipo de coisa. Enfim, para o exemplo dentro do nosso editor de texto, agora para o comunicado. Aqui é um comunicado sobre um dia em que não haverá aulas. Eu posso ter esse documento padronizado e enviar para as pessoas, para os alunos, ou ter demonstrado nas paredes por aqui, ou eu poderia ser só um history do John dizendo, oi, não vai ter aula não. Pronto. Só depende da cultura da empresa. Aqui é um colégio, aqui a gente lida com jovens. O history seria muito mais prático. Mas se eu tivesse com a cambada de velho aqui trabalhando, girando POC e parafuso, eu preferiria o comunicado. Beleza? E dito isso, mesmas formatações, negrito para o título, juntamente com o tamanho do texto, que vai ser tamanho 12. Negrito centralizado. Passa de um parágrafo, passa de uma linha, formatações de parágrafo, 1,15. Local e data. E o campo para a pessoa assinar sendo centralizado. Todos eles bonitinhos, tranquilos de fazer, sem problemas, sem dores de cabeça. Ou alguém teve dor de cabeça com algum deles? É a hora de dizer, porque depois a gente vai para a atividade. E aí? Tranquilo? Tranquilo? Ótimo. Diga. Tu fez o que na franja? Rever? Ah, porque tu já tá fazendo atividade, gaiata? Calm down, calm down. Queridos, vou perguntar de novo, porque o próximo passo é atividade. Se você entendeu, entendeu. Se não vai querer entender na atividade em si, pode ficar à vontade. Diga, Daniel. Era só gaiatice? Por que eu não me surpreendi, Daniel? Pronto. Vamos para a atividade. No Google Sala de Aula de vocês, tem a seguinte proposição. Deixa eu colocar mais 2 pessoas que estão na aula. Pronto. É um exercício tranquilo, eu perguntei várias vezes se vocês tinham entendido ou não. Se entenderam, ótimo. Se não entenderam, devia ter dito isso. As atividades são as seguintes. Eu tenho uma perguntando só qual é o arquivo que é mais indicado para determinada situação, aí vocês vão responder de acordo com o que vocês entenderam da aula. E a outra é a emissão de um ofício. Clicar aqui, enviar atividade. Pronto. Onde vocês vão criar um ofício, já tem claro qual é o tipo de ofício, é um ofício de solicitação, e vocês vão usar como base as informações que vocês aprenderam comigo sobre o ofício. Além disso, eu tenho algumas informações importantes. Esse ofício vai ser encaminhado à coordenação acadêmica do SEDASP, então naquela linha que fala sobre para quem vai ser encaminhado, que é essa daqui, vocês vão colocar isso. Ah, Maurício, e o local e a data, e o município e o F? Vocês estão mandando para o FTZ, para cá, para o John. Então você vai colocar Fortaleza CE. Você não vai colocar Maracanaú, você não vai colocar, sei lá, outra coisa diferente. É só entender a própria atividade, tá? Depois disso, vocês, quando estiverem preenchendo esse ofício, vocês não vão colocar os dados pessoais de vocês, vocês não vão colocar RG, CPF, comprovante de endereço, coisas do gênero, porque eu não quero saber, eu já sei. Enfim, não precisa colocar os próprios dados, vocês podem inventar, tá? Não coloque dado da mãe também, não, porque a gente vai saber. O objetivo desse ofício, que é o que vem depois dos dados pessoais,
É uma solicitação de material escolar para uma atividade. Então, esse material, vocês escolhem como é que vocês vão organizar. Se vai ser com uma listagem, se vocês vão fazer uma representação diferente. Fiquem à vontade, tem criatividade suficiente para isso. E, por último, você vai colocar uma saudação que fica a seu critério. Então, você pode colocar, fico com os meus votos de atenção. Então, você pode colocar, sou grato pela sua atenção desde já, conto com a sua participação, conto com a sua colaboração e pronto. O modelo que vocês vão seguir é próximo desse, só que vocês vão criar na própria atividade, tá? Acho que vocês já sabem como. Quando você está fazendo uma atividade do Google, você pode adicionar um arquivo àquela atividade, que vai ser um arquivo de texto em branco, e aí você começa a editar ele. Agora é hora de vocês fazerem isso, tá? Estejam à vontade. Se tiverem qualquer dúvida, estou aqui para ajudar. O pessoal de casa, nada do que eu falei aqui é impossível de fazer pelo celular. Todas as formatações são formatações simples, no máximo a formatação de parágrafo, todas elas dão para fazer também. Então, se você está em casa, dá para fazer perfeitamente. Ok? Vamos começar. Vou pausar a gravação, vou respirar um pouco.